Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Seja bem-vindo, querido ouvinte. Hoje nós vamos iniciar uma nova série no nosso podcast, chamada Os Santos e as Santas e o Dinheiro. E no nosso primeiro episódio, nós vamos trabalhar a história de um personagem muito especial. Certamente, você já viu uma imagem de um homem segurando uma Bíblia e uma criança no colo. E também segurava lírios brancos, não é? Talvez, se virássemos ele de ponta cabeça e colocássemos na geladeira, você o reconheceria? Ou talvez se disséssemos que essa imagem é muito utilizada por jovens, homens e mulheres que desejam encontrar o amor da sua vida. Você saberia dizer de quem nós estamos falando? Muito bem, você acertou! Hoje aqui no seu podcast de Educação Financeira para a Vida, nós iremos ter uma participação muito especial para conversarmos sobre um jovem que viveu há 800 anos. O seu nome é Fernando Martins de Bulhões. Mas Ana, como assim Fernando? Você achou que a gente estava falando do santo casamenteiro, não é? Também! Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre Santo Antônio. Não é mesmo, Augusto, que está aqui conosco novamente? Olá, Ana. Muito obrigado pelo convite novamente de estar aqui conversando com vocês e com nossos ouvintes. E hoje, para ajudar no nosso bate-papo, nós convidamos uma pessoa, um amigo, um frei e um grande irmão nosso, o querido Frei Vilmar Vilauba, que nasceu em Guaíra. Seja bem-vindo, Frei. Olá, Ana. Olá, Augusto. Obrigado pelo convite, participar com vocês desse bate-papo aí sobre esse homem tão especial na vida da igreja e principalmente do povo, ao ponto de ele de ser tão amado e querido tanto quanto Nossa Senhora. Muito obrigado. Pois é, Frei, nós comemoramos, ontem, no dia de Santo Antônio, e também por essa ocasião convidamos você de uma maneira especial para a gente conversar um pouco o que Santo Antônio tem a ver com dinheiro, com a educação financeira, né, Ana? Isso mesmo. O que será que aconteceu na vida dele, que ele teve uma mudança brusca aí de vida, que a gente vai comentar? Qual é a relação que ele tinha com o dinheiro? Qual é a relação dele com as famílias, com os pobres? É o que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui com vocês, junto com o Frei Vilmar. Então, fiquem conosco e acompanhem, será maravilhoso esse episódio. Fernando Martins de Bulhões, ou Fernando de Bulhões, é de uma família nobre de Lisboa e nasceu no século XII, por volta de 1191 ou 92. O seu pai era o Martinho Afonso de Bulhões e a sua mãe, Maria Teresa de Taveiro. Ele estudou na escola da Catedral de Lisboa, Nossa Senhora Santa Maria Maior. Os seus pais queriam que ele fosse cavaleiro, que era vamos dizer assim, uma profissão muito notável naquela época. Mas, aos 15 anos, ele sentiu a vontade e o desejo de ser um monge agostiniano e entrou no mosteiro em São Vicente de Fora. Estudou muito as Sagradas Escrituras, o Evangelho, mas algumas coisas ali no mosteiro não agradavam muito e ele pediu transferência para Coimbra. Foi morar no mosteiro Santa Cruz, onde estudou também ciências naturais. E gostaria de destacar que é o seguinte, Frei Vilmar, já te chamando para o nosso bate-papo. A nossa proposta aqui não é fazer um estudo biográfico, mas sim destacar alguns fatos importantes na vida de Antônio, desse monge Fernando, que se tornou depois Frei Antônio, que diz respeito ao mundo das finanças. Por isso que eu peço a licença para você para fazer um brevíssimo resumo da vida dele, pode ser? Pode ser, sim, claro. Vamos lá. Ele passou 10 anos como monge. Ali aprendeu muitas coisas, mas como disse, algumas coisas ali estavam deixando ele meio desconfortável e nós vamos comentar brevemente. Bem,
Vendo 5 jovens freis indo pregar o evangelho no Marrocos, esse monge, Fernando, ficou bastante incomodado com isso, sentiu bastante questionado vendo aqueles homens, né, pregando o evangelho e também dando a sua vida, morreram mártires. Então ele, questionado, foi lá no conventinho dos freis, em Santo Antão dos Olivais, e pediu para entrar na ordem franciscana. Bem, ele mudou de ser monge para ser frei franciscano. Deixou a estabilidade monacal para viver uma vida itinerante, peregrina, pelo mundo. Você poderia brevemente comentar com os nossos ouvintes sobre, em resumo, o que é isso, a vida franciscana, que deixou o monge, né, Fernando, o mosteiro para ser frei? O que é um pouco da vida franciscana? Bem, Fernando, que vivia a experiência monacal, ficou impressionado com a alegria, o ânimo daqueles 5 jovens que partiam para o Marrocos. Ele os acolheu no seu convento e ficou ainda muito mais impressionado com a morte deles. Eles foram trazidos ali para Portugal novamente, depois que foram martirizados no Marrocos, e aquilo o tocou profundamente. E ele repensou a sua caminhada, porque ele via algumas coisas que aconteciam no seu tempo que chamavam a atenção e que lhe deixavam um pouco perturbado. Ao ver a disposição daqueles jovens, né, que deixaram tudo, suas casas, suas famílias, sua estabilidade, e partiram para um lugar completamente desconhecido e muito perigoso, a ponto de depois todos eles perderem suas vidas, fez com que Santo Antônio procurasse: olha, é isso que eu quero, é isso que eu desejo, eu também quero dar a minha vida para Cristo. E aí ele procura os franciscanos, porque o que o impressionou na sua acolhida foi a alegria. Alguém que parte para um lugar como esse, ele geralmente está um pouco macambúzio, está um pouco preocupado, mas pelo contrário, aqueles 5 jovens, aqueles 5 frades, o impressionaram enormemente, porque estavam dispostos verdadeiramente a anunciar o evangelho, e nem que para isso pagasse com a própria vida, que foi o que aconteceu. Isso o tocou e fez com que ele procurasse então os frades para viver esta vida, também pedindo ele de ser missionário entre os assim chamados naquela época os sarracenos. Então ele procura os frades e adentra a ordem, porque ele está querendo também fazer essa experiência de dispor-se de tudo para anunciar o evangelho, porque o que importa era mesmo levar o Cristo. Então ele pede, entra no convento e adota o nome de Frei Antônio. Olha que interessante. Então, o que chamou a atenção dele foi a alegria. E como nós precisamos de alegria nesses tempos, né, de pandemia, de angústia, de tristeza. Então, a Ana, como nós fizemos esse brevíssimo resumo do início, né, da passagem, da transição de Frei Antônio, né, de que era monge, virou frei, a Ana vai destacar algumas questões da vida deste homem que desejava ser mártir, morrer no Marrocos, mas que não conseguiu, né, Frei? Não, ele não conseguiu. Ele embarca e no meio da viagem há uma tempestade violentíssima. Sim. Que faz com que esse navio que ele estava acabasse chegando ali na costa da Itália, na parte sul, onde desembarca. E aí ele entende e compreende que o seu destino era outro. E Deus tinha reservado para ele um outro caminho, não o do martírio, mas sim o de levar e anunciar entre esses que também viviam uma experiência ali na Itália, enfim, naquele período de grande desassistência, de grandes desafios, porque o mundo estava mudando também o seu entendimento, a sua compreensão, né? É um período de transição e que leva a muitos desafios. E Santo Antônio, então, começa a anunciar o evangelho ali na parte sul da Itália e vai percorrer toda a Itália até o sul da França, que ele entende e compreende que os desígnios de Deus não eram do martírio, mas sim de levar a anunciar a boa nova. Muito interessante isso que o Frei falou e muito bonito, né? E pessoal, pegando o gancho do que
que o Frei Vilmar falou, a questão das mudanças que estavam florescendo na época da vida de Santo Antônio, né? Então é importante a gente enfatizar aqui a economia local naquele período, né? Então, Santo Antônio, ele passou grande parte da sua vida em Pádua. Então, alguns falam Santo Antônio de Pádua, outros de Lisboa. Mas esse período, né, as cidades estavam surgindo, então estavam deixando de existir os feudos, o feudalismo, como a gente estudou em história, estavam surgindo as cidades, a economia era constituída da agricultura, do artesanato, e existiam muitos desafios, justamente porque estava em um período de transição, né? E aí tem muitas questões que começam a incomodar aí o Frei Antônio, que são as acumulações dos direitos feudais, né? E as questões relacionadas ao dinheiro. É o que a gente chama de decadência moral e religiosa naquela região. Sobre isso, Augusto acho que pode complementar e depois a gente passa a palavra para o Frei Vilmar para falar um pouquinho sobre essa questão. Justamente, Ana. Muito bom você ter tocado nesse assunto. Nessas transições geraram, vamos dizer, acúmulos, essa decadência moral e também religiosa daquela época. Vale lembrar que era uma mistura, né, entre as coisas espirituais e as coisas temporais. O que nós podemos dizer, assim, lembrando um professor da teologia, que havia naquela época a trindade maldita. Mas o que é isso, gente? O que é isso? Isso daí é a simonia, o concubinato e o nepotismo. Piorou, meu filho. Você vai ter que explicar bem agora. Eu estou confusa. Bem, o Frei Vilmar gostaria de fazer um breve comentário sobre essas questões, de como que era, assim, no contexto eclesial daquela época. Sim, esse período é o período do maior poder, não somente espiritual, mas o poderio econômico da igreja. É o tempo em que quase todas as terras, principalmente na Itália, na França e também em Portugal e Espanha, pertenciam à igreja. As pessoas, quando elas morriam, doavam as suas posses para a igreja. Então, vocês imaginem o poderio econômico que a igreja tinha nesse tempo. Isso levou a uma série de situações que eram contrárias ao evangelho. E o clero acaba também embarcando nessa condição. Quanto mais poder, mais corrupção. E a corrupção aqui não é somente a troca de dinheiro, né? O interesse, mas sim o que surge daí. As pessoas passam a viver não aquilo que elas prometem, né? Os padres, por exemplo, muitos deles tendo concubinas, tendo pessoas que viviam junto com os padres, e cá então uma decadência assim chamada decadência moral. Além dessa decadência, dessa má vivência da sua vocação, há também o aspecto da pessoa vender sacramentos por dinheiro, que será depois uma das causas da reforma protestante no século XVI, né? Porque vai se expandir de tal forma isso que será verdadeiramente um grande escândalo e causa da reforma protestante. Mas no tempo de Santo Antônio havia esses padres que viviam à parte, que eles vendiam seus sacramentos. Então ali a simonia, então a negociação, eu preciso de um sepultamento, eu vou lá, mas desde que você me pague. Eu preciso de um batizado, você precisa me pagar. Então há aqui uma decadência moral por parte do clero, e era a época de maior poder da igreja. Isso incomodava Santo Antônio, São Francisco, e em São Francisco nós temos alguns comentários nas suas biografias a respeito dessa situação e dessa condição, assim como a de Santo Antônio. Ele via muita decadência no seu meio. Muito bom, Frei. Esse era um também dos desconfortos, né, que Antônio sentia, que o monge Fernando sentia também ali, né, na experiência monacal, e depois ele testemunhou vendo isso ali na pregação. Mas eu gostaria de ainda retomar aquela questão do martírio dos jovens frades no Marrocos e dizer assim para você se a gente pode fazer um paralelo juntamente com aquele discurso do Papa Francisco em Lampedusa, que aquelas questões da migração, né? Que o Papa diz assim: a gente perdeu a capacidade de chorar,
de se compadecer, essa globalização da indiferença, essa cultura do descartável que nós vivemos hoje em dia, fruto, né, de uma economia que mata, de uma economia meramente estatística, de dados, números, que não olha a pessoa. Como que nós podemos, assim como Santo Antônio, se indignar, se compadecer com essas mortes e dar uma mudança em nossa vida, né? Esse é um problema que não é do nosso tempo, mas que acompanha a humanidade desde que ela se organiza e em que poucos vivem um privilégio e a grande maioria vive à parte. Então, no tempo de Santo Antônio, a coisa era também muito parecida com isso. As pessoas procuravam ter cada vez mais suas posses, exercitar o seu poder, dando pouco caso aos mais simples e aos mais pobres. Hoje nós vivemos também um avanço tecnológico, nós vivemos um progresso assim dito e chamado de ciências, mas ao mesmo tempo nessa parte nós continuamos cada vez mais focados em acumular e ter, e aqueles que não produzem, aqueles que dentro dessa lógica não são produtivos, esses são descartados. E quando são de lugares em que não há nada a oferecer ou a acrescentar, então que esses continuem e permaneçam ali. E quando eles fazem essas rotas de migração, eles incomodam porque demonstram, na verdade, a fraqueza onde está se assentada essa fundamentação dessa lógica globalista e econômica que não tem espaço para todos, porque é apenas alguns poucos que ainda usufruem desse privilégio e faz com que, na verdade, eu não me preocupe com o outro. Nós vemos, como disse o Papa lá em Lampedusa, essas pessoas são descartáveis, não há o menor problema que seus barcos improvisados afundem e morram, porque eles não nos dizem nada. E isso é terrível. Assim como no tempo de Santo Antônio, os mais pobres não tinham nada a oferecer a não ser as suas vidas, hoje também continua igual. Então, o que deve mudar é esta lógica, esse fundamento em que esse privilégio é de alguns poucos em detrimento da grande maioria. Enquanto esse sistema não privilegiar a todos, nós continuaremos nessas situações de violência, essas situações de intolerância, essas situações que nós vivemos hoje, de nacionalismos extremados, de situações de não acolhimento de refugiados que procuram justamente melhorar as suas vidas em lugares que antes exploravam essas pessoas, né? Então hoje os refugiados que vão da África para a Europa, ou mesmo aqui da América do Sul para a América do Norte, porque essas pessoas estão fora desses privilégios, né? Então esses são descartáveis. É por isso que morrendo na travessia ou não conseguindo chegar, pouco importa. E as pessoas não os querem receber, porque estão incômodos e apontam a chaga que é esse sistema que aí está e que o Papa constantemente denuncia, né? Olha, Frei, muito obrigado por atualizar, né, essa mensagem do Santo Antônio, do Frei Antônio, para o nosso mundo atual, né, e lança luzes para essa preocupação com o outro, do acolhimento. Um outro aspecto que eu gostaria que o senhor comentasse, destacasse, é a questão que o Antônio também é conhecido como o martelo dos hereges, né? Essa questão que ele lutava, né, contra os cátaros, aqueles que se diziam os puros. Hoje em dia, nós temos uma categoria aí de novas heresias que a gente pode, brincando aqui, chamar das fake news, né? Aí eu gostaria até de trazer a Ana e você para o bate-papo e que a Ana comentasse sobre as questões das fake news, do dinheiro fácil. Comente um pouco sobre isso, Ana. Para a gente conseguir fazer esse paralelo entre o Santo Antônio, o mundo virtual, as fake news, o martelo dos hereges, eu acho interessante a gente relembrar, pegando o gancho do que o Frei falou, a questão do dinheiro que exclui. E aí existe todo um mercado por detrás desse dinheiro, né? Instituições que se aproveitam da falta de informações das pessoas, né? A gente sabe também que Frei Antônio ele era uma pessoa que ele falava o evangelho de forma a informar o povo.
Então, tem pessoas hoje, instituições, empresas que usam essa falta de informação ou a informação que não chega no pobre ou no povo para ganhar dinheiro fácil, né? Tem a questão dos idosos, que é um campo onde a educação financeira tem que trabalhar, porque eles são muito explorados financeiramente. As instituições se aproveitam da vulnerabilidade deles para, por exemplo, vender serviços financeiros que eles não precisavam, empréstimos, enfim, contribui para que a pobreza dos países, principalmente subdesenvolvidos, ela continue, se perpetue. E como que o senhor acha, Frei, que Santo Antônio, daria uma luz hoje para a gente? O que ele acharia das fake news e dessa questão sobre o dinheiro fácil, a exploração? Bem, Santo Antônio foi um dos grandes denunciadores da usura, que era algo que acontecia muito comumente no seu tempo, né? As pessoas, elas vinculavam os empréstimos, as ajudas, às pequenas posses que aquelas pessoas tinham e as amarravam por toda a sua vida, inclusive não somente das pessoas, mas dos familiares, né? Então, eu faço um empréstimo, se você não conseguir me pagar, você pode ser preso, você pode ser denunciado e você se torna praticamente um escravo daquele que fez esse empréstimo, assim chamado usurário, Sim. né? A usura. E ele denunciava fortemente esse aspecto da vida. Hoje também os bancos fazem usura, né? Eles pegam o seu dinheiro a 1% e emprestam aí a 8, 10, 20, né? Não sei informar direito isso aí, mas isso também é uma forma de exploração e de fazer com que esse sistema financeiro continue tal e qual. Então, Santo Antônio, com certeza, demonstraria hoje a necessidade de quê? De nós nos unirmos, de nós termos a compreensão de cidadania, de procurar informações, de procurar cooperativas, de procurar lugares onde haja uma entreajuda. Há alguns exemplos de pessoas que conseguem fugir um pouco dessa lógica, porque é muito difícil você fugir dentro desse sistema de empréstimos, de situações que você procure de alguma forma o dinheiro. Há as cooperativas, há pessoas que produzem de uma outra forma, né? O movimento do Sem Terra, por exemplo, eles dão um grande testemunho hoje de produção sem agrotóxicos e sem necessitar desses empréstimos. E isso, com toda certeza, Santo Antônio, ele primeiro olha aí, o que vocês fazem é errado, o que vocês estão praticando é pecado. E nós perdemos um pouco da força da palavra pecado, né? Porque ela acabou sendo usada para outras situações apenas morais e não essas do sistema financeiro. E quando é apontado, então, é como se fosse um escândalo falar que é pecado, que essas pessoas fazem em explorando principalmente os idosos, né? Hoje nós vemos a pessoa que vive única e exclusivamente da aposentadoria e é explorado com aqueles empréstimos consignados que comprometem praticamente, né, toda a sua vida, porque em torno delas vivem famílias também, né? Então nós vemos ali que é uma forma de exploração, que é um dinheiro certo. Então Santo Antônio fala, vocês estão explorando isso, é pecado. Nós temos que rever o jeito e a forma como que nós lidamos com pessoas. Eu acho que seja isso que Santo Antônio queria muito ajudar a gente hoje a refletir sobre isso. Com certeza, Frei, o senhor tocou num aspecto aí muito importante. Inclusive, a questão do santo casamenteiro, das mulheres, né? Que naquele período, as mulheres, para casar, elas tinham que pagar um dote, né? Pro enxoval delas. E faltava recursos. Também Santo Antônio era conhecido por fazer vaquinhas ou indicar lá comerciantes para que as mulheres fossem buscar recursos para conseguir casar. Então, a fama de casamenteiro dele tem um pouco relação com essa questão do dinheiro, que era esse auxílio que ele dava para que as mulheres conseguissem recurso para o casamento. Acho que isso também é legal da gente comentar um pouquinho. Assim, ele estava sempre interessado no bem da pessoa. Ainda havia a questão do dote, que até aqui no Brasil, até os anos 1800, né, perto já do século XX, ainda acontecia a questão do dote. E a pessoa não tendo condições de dar o dote à família, não havia o casamento. Então, o Santo Antônio, de fato, ele agia nesse sentido de formar aquilo que nós chamamos de vaquinha para ajudar e fazer com que acontecesse essa união.
Então, aqui está a solidariedade, né, que Santo Antônio ensina, que se uma vez entendida e compreendida como uma parte, não somente, né, da nossa família, mas da comunidade em si, faz com que haja a superação de dificuldades que são impostas por costumes, por jeitos já tão antigos e enraizados que impedem com que haja verdadeiramente uma experiência de liberdade, uma experiência onde se vivencie o que é próprio de cada pessoa, buscar a sua felicidade, né? Seja ela no amor, seja ela na construção da sua família, que ninguém tenha impedimentos para chegar e conseguir tudo isso. Veja como é difícil se você não tem nada a oferecer em troca para você conseguir qualquer coisa, qualquer empreendimento, qualquer iniciativa. Se você não se enquadra dentro de certos conceitos, você não consegue. Então, aqui, a cooperativa, o estar juntos, de se ajudarem, a solidariedade, é algo que Santo Antônio ensina muito para a gente, né? Vendo na partilha do pão. Como havia falta de pão no tempo de Santo Antônio, ele dava do que ele tinha, né? E às vezes até o cozinheiro lá ficava nervoso com ele, né? Se deu todo o pão do convento, mas quando a gente dá do que tem, nunca falta, como é que acontecia no tempo de Santo Antônio. Então, a solidariedade, ela é fundamental e é coisa que se perde, que não se tem quando o aspecto principal é o acumular, é o ter. Aí o outro se torna meio, o outro se torna alguém que eu me utilizo para conseguir essas coisas e que gera tudo isso que a gente vê desde os tempos aí já de Santo Antônio. Olha que interessante, né? Então aqui nós, com essa questão do santo casamenteiro, nós achamos em Santo Antônio também um fator de libertação, de proteção das mulheres, né, contra toda e qualquer forma de relacionamento abusivo, de exploração, como o senhor destacou, né? Então acho que é interessante desmistificar, né, e aprofundar um pouco a vida desses homens e mulheres que viveram há tempos atrás e que são profetas, né? Assim como você falou que a palavra pecado tem caído em desuso, né? Uma questão muito intimista. O profetismo também, né? Esses homens e mulheres são profetas de tempos antigos, mas também para o nosso tempo atual, né? Você trouxe a questão do pão dos pobres, né, Frei? Que é um costume, né, nas terças-feiras de partilhar o pão dos pobres. É interessante destacar essa dimensão da solidariedade das políticas públicas, né? Porque Antônio, que teve uma experiência nobre, monacal, de mosteiro, aprendeu com São Francisco e com o povo que quem partilha nunca falta, né? Exatamente. A experiência de Santo Antônio como pão dos pobres é justamente essa da partilha, e que nasce evidentemente do Evangelho, né? Após uma pregação, após um ajuntamento de pessoas, que onde havia mais de 5.000 pessoas, Filipe diz: Senhor, despede essas pessoas porque já é tarde e eles não têm o que comer, eles estão com fome, né? E Jesus diz: o que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixes. Não temos nada diante de uma multidão. Então já nasce da experiência fundamental do cristão, a solidariedade, a partilha. Dai vós mesmos de comer. Não podemos fazer essa realidade estar aí da fome, então deixe que cada um se vire. Não, dai vós mesmos de comer. Santo Antônio, profundo conhecedor da Sagrada Escritura, do Evangelho, ele sabe que se aquilo que ele prega não é vivenciado em obras, então é falso, é hipocrisia. Então, quando ele tem de pouco pão no convento, ele dá, e nunca lhe faltou. Então, é um aspecto importante, fundamental da preocupação com o outro. Se eu prego isso, aquilo, a respeito do Evangelho, das coisas de Deus, mas eu não acompanho isso com atitudes bem concretas, então eu me torno um hipócrita. Ou alguém que não entendeu verdadeiramente o Evangelho, que acha que é uma coisa apenas sobrenatural, algo que diz respeito a uma realidade futura. Não, ele diz a respeito aqui agora. Jesus mesmo disse: dai vós mesmos de comer. E o que é que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. Olha, pouca coisa. Às vezes nós temos há pouco, mas se eu aprendo a partilhar, se eu aprendo a ser solidário e a ver e a perceber o outro como minha responsabilidade, então eu vivo verdadeiramente o Evangelho. Então, é a percepção do outro.
o outro tem fome, o outro passa necessidade. E Jesus, ele é muito claro nisso, né? Olha, vocês serão julgados no quê? Se vocês deram de comer, se vocês deram de beber, se vocês vestiram quem estava nu, se vocês visitaram quem estava na prisão, se vocês acolheram o órfão e a viúva. Não vai perguntar se você rezou 1000 Ave Maria, se você rezou 1000 Pai Nossos, não. Vai perguntar o que você fez verdadeiramente em obras. Porque uma das frases mais famosas de São Antônio é: cessem as palavras, falem as obras. Né? Então, o que ensina é isso. E é um milagre da solidariedade, da partilha, né? Isso que o Frei falou pra gente. Muito bonito. Como nós necessitamos disso nesses tempos atuais, né? E essa grande crise do momento econômico, né, que nós estamos vivendo, apela à solidariedade, né? Todo sofrimento, compaixão, gera uma solidariedade. E principalmente, o que é mais bonito, nascem dos pobres, nunca vem dos poderosos a solidariedade, né? É interessante destacar isso. E eu gostaria, Frei, para já comentar e fazer um gancho com esse assunto, como Santo Antônio tem uma atualidade nas questões das políticas públicas. Quer ver só? Tem uma história, que você conhece muito bem, eu vou só comentar aqui, da briga entre o Ezelino da Romanha e como que ele conseguiu costurar aquela briga através de um diálogo firme, profético, em favor dos pobres, né? Haviam muitas brigas naquela época, né? Eu sou do time do imperador, outro é do time do Papa. Então, ali, ele junto com o prefeito de Pádua, no ano de 1231, dia 15 de março, ele conseguiu, né, um estatuto que desse aos devedores o perdão das suas dívidas e que eles não fossem presos. Porque o que acontece? Isso que você trouxe, a questão dos usurários, gerava muitas dívidas e por isso muitas prisões e mortes. As famílias ficavam sem os seus pais. Prostituição também, né? Isso, aí vem a prostituição em decorrência de tudo isso. E havia uma briga ali em Verona, em 1230, onde esse tal de Ezelino da Romanha ganhou a briga junto com Rizzardo, e ali da família, né, do São Bonifácio. E ele ficou preso e o povo desesperado foi pedir para Santo Antônio acudir, né? Vai lá, interceda junto a esse carrasco. E ele falou: só vou por causa dos pobres, em favor dos pobres. E foi lá o Santo Antônio e intercedeu junto a esse homem muito severo. E diz, então, a história que 4 meses após a morte de Santo Antônio, ele concedeu a libertação dessas pessoas que estavam devendo, inclusive desse tal Rizzardo. Isso. O Ezelino, ele era o homem que comandava toda a região aí de Pádua, era um homem muito violento, um homem muito bruto, e todos tinham medo, né? E ele dominava com uma extrema brutalidade, com extrema violência. E havia muitas pessoas que estavam presas justamente por causa dessa situação dos empréstimos, né, da usura, e Santo Antônio de fato vai interceder e vai pedir ali, não pelo Rizzardo, mas por todos que estavam presos, que comprometiam o futuro das famílias, né? Um provedor da sua família preso não dava muitas condições. Aí é o que a Ana comentou. Aí começam as prostituições, começam os roubos, os furtos, enfim, é uma consequência trágica para tudo isso. E Santo Antônio vai até o conde Ezelino, né? Não se tem relatos do que foi conversado entre eles, mas o fato dele ter saído inteiro dessa conversa com Ezelino já demonstra alguma coisa, né? Porque a fama de Santo Antônio em Pádua era o santo, e ele consegue realmente ali, de alguma forma, não se sabe o que foi conversado, mas faz com depois da morte de Santo Antônio, todos fossem libertados por ordem do Ezelino, que deve ter sido chamado a atenção de Santo Antônio e mostrado a condição e a situação dele, porque acúmulo e poder não leva a nada, é um experimento, né, uma situação de gozo momentâneo, e tudo isso
depois faz com que haja uma tremenda dor na consciência que é terrível para aquele que experimenta, né? Com toda certeza, Santo Antônio alertou ele sobre isso. Mas, de fato, que a cidade de Pádua é grata até os dias de hoje, né? É lembrado na época da festa de Santo Antônio essa intercessão que Santo Antônio fez diante de Ezelino e da libertação das pessoas naquele período, inclusive o Risardo, né? Que era lá de Verona, justamente, que foi derrotado aí pelo Ezelino e fez com que ele se tornasse prisioneiro, depois libertado graças à intercessão de Santo Antônio. Após sua morte, acho que um tempinho depois, todos foram libertados. Veja, pessoal, quanta coisa boa que Antônio ensina sobre a gente, né? Pra gente, sobre educação financeira, para os formuladores de políticas públicas, né? Os governantes, quantas coisas podem aprender com o Frei Antônio, né? Eu acho que o fato dele ter sido uma pessoa que veio da nobreza, uma pessoa que era muito inteligente e que colocou-se a serviço dos pobres, ele mostra pra gente que a relação dele com o dinheiro era sempre a serviço da vida. Então, ele colocava a vida das pessoas, principalmente as pessoas marginalizadas, em primeiro lugar. E todo o trabalho, toda a pregação, né, também dele, era destinado a auxiliar essas pessoas, a ensiná-las a denunciar corrupções. Então, ele levava as informações para as pessoas no sentido de torná-las mais livres, né? E eu acredito, assim, que nesses tempos da nossa que a gente está vivendo, de pandemia, de crise econômica, a gente aprende com o Antônio essa necessidade de voltar às coisas simples da vida, valorizar o que a gente faz, a família, as amizades, a comunidade que a gente vive, mas, sobretudo, de se conscientizar sobre a importância de se colocar a serviço das pessoas que mais precisam, né? Então, que a gente possa, além de se lembrar do Santo Casamenteiro, da festa junina, a gente possa lembrar do Antônio que defendeu as pessoas que eram humildes, que atacou os usurários da época, que praticavam, né? Imagina as pessoas de hoje em dia que devessem no Brasil fossem presas. Quanta gente a gente não ia ter na prisão aí, né? Os juízes, os governantes, todas essas pessoas que praticavam atos de corrupção, né? E não usavam o dinheiro a serviço, até mesmo as pessoas de dentro da igreja. Então, esse incômodo que ele teve não ficou só nas palavras, mas ficou nas ações. E é isso que eu acho que a gente pode levar aí com o Antônio para nossa vida, né, Augusto? É isso mesmo. E nós agradecemos aqui a presença do Frei Vilmar Villalba. Ele é um frei franciscano conventual que atualmente está morando em Ubatuba. E gostaríamos das suas considerações finais, Frei. Agradeço o convite de vocês. Esse tema é fundamental ser debatido nos dias de hoje. A melhoria para aquilo que o Evangelho pede, a realidade do reino, um reino de paz, justiça e fraternidade, passa necessariamente pela economia, passa por essa condição. Enquanto nós não superarmos esse egoísmo, esse fechamento em si mesmo, nós continuaremos tal e qual. A pandemia é um tempo adequado e apropriado porque nos leva a olhar para dentro da gente. O que é que a gente faz, o que é que a gente deixa de fazer, o que é que nós valorizamos de fato, os apegos às coisas supérfluas. Hoje a gente vê que de nada serve, de nada adianta se nós perdemos o importante e o fundamental, que é a nossa família, o estar junto com os outros, a percepção da necessidade do necessitado, de eu dar daquilo que eu tenho também, de saber acolher todos os demais. Isso passa por esse aspecto da economia. Isso deve ser debatido. O Papa tem pedido que a gente converse, fale sobre isso. Nós achamos que isso é coisa apenas de uma elite, não é para todo o povo. Enquanto nós estivermos ignorantes com relação a esse assunto, nós seremos presas fáceis e não vamos fazer a mudança que é necessária para que a gente possa viver uma realidade que seja de paz, de justiça e de fraternidade. Então, agradeço esse convite, que Deus abençoe vocês, que vocês possam se tornar um ponto onde se medite, se reflita a importância da educação financeira, da economia, da solidariedade, principalmente a partir dos valores que são aqueles que guiam a vida do cristão, o Evangelho. E a Ana está aqui chorando com essas palavras. Muito emocionada, Frei. Obrigado, viu? Muito obrigado pelo convite. E é isso, agradecemos ao Senhor, ao Santo Antônio, ao Augusto, a todos os nossos ouvintes e até o próximo episódio.
Não se esqueça, educação financeira é educação para a vida.